Bom dia, gente, tudo bem? Graças a Deus. Como é que estão? Nosso Deus é maravilhoso, nos dá mais uma oportunidade de viver mais um dia na sua presença. Graças a Deus. A palavra de dia de hoje que nós iremos meditar se encontra no livro de Primeiras Crônicas, o capítulo de número 3, o versículo de número 14. Amém? Primeiras Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 14, que diz: Assim ficou a arca do Senhor com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o quanto tinha. Graças a Deus, que passagem maravilhosa. Essa passagem trata-se da arca do Senhor. Essa arca que fora tomada de Israel, no tempo de Eli, houve guerra entre os filhos de Israel e os filisteus. Os filisteus tomaram a arca da aliança da casa do templo lá de Eli, E ali o que é que nós vimos? Quando eles tomaram a arca da aliança, ficou com os filisteus. Os filisteus levaram para o templo do Deus dele, o Deus Dagom. E ali a arca da aliança trouxe prejuízo para o povo de Israel, do povo filisteu. Porque a gente vê que o povo filisteu, ele servia outros deuses, não seguia o Deus de Israel. Então trouxe prejuízo porque atacou a saúde, Eles acabaram tendo hemorroidas, Então ali eles viram que a arca da aliança não estava fazendo bem para ele. A presença do Deus de Israel não estava fazendo bem para ele, porque eles serviam outros deuses. Então nos mostra que Deus é o Deus que não tem mistura, Ali quando ele ficou diante de Dagom, a arca da aliança perto de Dagom, por 2 manhãs, quando ele chegava, a estátua do rei deles estava caída. Então a gente vê que diante de Deus, tudo aquilo que não é verdadeiro se prostra, cai, se desmancha. Graças a Deus por isso. Então ali os filisteus temeram, E viram que não era bom aquela arca ali junto com ele. Então ali pegaram e levaram aquela arca para Bet-Semes, E ali em Bet-Semes também houve prejuízo. Então ali de Bet-Semes resolveram levar para Quiriat-Jearim. E ali em Quiriat-Jearim deixaram com Abinadab, E escolheram um dos filhos de Abinadab para cuidar da arca. Passaram ali então 20 anos, 20 anos a arca da aliança longe de Israel. 20 anos em Quiriat-Jearim, mais ou menos 3 meses, fala alguma coisa na Bíblia, que ficou lá com os filisteus, Então, mais ou menos aí 23 anos, pela aí nessa base, fazendo aqui uma contada rápida. Então, a gente vê que o povo de Israel ficou longe da presença, porque a arca da aliança simbolizava a presença de Deus na vida do povo. E agora o povo estava sem essa presença. E o povo começaram a sentir falta, No tempo de Samuel, Samuel pediu o povo para se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor e buscar o Senhor. E assim eles fizeram, mas passou aí por esse longo tempo sem a presença de Deus. Aí Deus tocara no rei Davi. Quando Samuel ungiu Saul primeiro rei, depois de Saul veio Davi. E foi no tempo de Davi que Deus colocou no coração de Davi de buscar aquela arca novamente para a cidade de Jerusalém. E nós vimos que a primeira vez que Davi foi, eles foram todos felizes, com carros novos, Que o carro daquele tempo era puxado por bois. E naquela trajetória, todos felizes juntamente ali com os levitas, com os sacerdotes, foram. E no meio do caminho, quando eles vinham trazendo aquela arca, um dos bois tropeçou, os bois tropeçaram, e ali Uzá foi colocar a mão, perto que ele estava do lado do carro, tinha Uzá e Aiô, E ali Uzá foi colocar a mão, e a ira de Deus se acendeu e abriu ruptura no corpo de Uzá, e acabou ele morrendo. Aí Davi entendeu que não poderia levar a arca da aliança com eles, lá para Jerusalém. Aí foi onde chegou nesse ponto. Deixaram a arca da aliança na casa de Obed-edom. E ali a Bíblia nos conta que Obed-edom era um sacerdote, O sacerdote mais velho. E ficaram ali por 3 meses. E esses 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, Deus abençoou, Então a presença de Deus na casa de Obed-edom abençoou a família dele, abençoou a casa, Abençoou tudo que ele tinha, graças a Deus. Então essa história nos mostra o quê? Que a presença de Deus
na vida daqueles que querem viver de acordo com a vontade dele, é bênção. É muita bênção mesmo. Porque a partir do momento que nós nos dispomos a viver de conformidade com o querer de Deus, temos a presença dele na nossa vida. Hoje não temos mais a Arca da Aliança, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que mora em nós, né? Então ali o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos dando vitória. Então a gente vê que quando a gente está na presença de Deus, a tendência é de melhorarmos, de prosperarmos, né? Não prosperar somente na questão financeira, mas prosperarmos principalmente espiritualmente. Então, ali na casa de Obed-edom, tudo que ele tinha sido abençoado. Tudo que Obed-edom tinha, Deus abençoou a casa, Deus abençoou a família. E nós vimos que nos outros lugares não foi assim. Porque com os filisteus, infelizmente, não se via a Deus. Então passaram por aperto, né? E nos outros lugares não foi essa bênção, porque faltava esse compromisso. Então a gente vê que quando Davi veio trazendo essa Arca da Aliança, a presença de Deus, eles estavam felizes, estavam dando o melhor de si, mas eles tinham deixado de observar o mandamento, como era que trazia a Arca da Aliança. Então ali, depois de 3 meses, aquela arca na casa de Obed-edom, abençoando a família, Davi resolve buscar novamente a arca para Jerusalém. Então, o segredo de Deus, queremos ser abençoados? Vamos fazer de conformidade à vontade de Deus, porque a presença de Deus está conosco nesse dia. A presença de Deus está constantemente entre nós. Agora basta que nós estejamos atentos ao querer de Deus, porque se nós estamos sabendo a vontade dele e não estamos nos dispondo a fazer de conformidade o que ele quer, então aí fica difícil. Porque as bênçãos, a palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio, são decorrentes das obediências, né? E a maldição às vezes acontece muitas vezes porque as pessoas desobedecem a Deus, né? Então, a bênção é decorrência da obediência, assim como a gente sabe que também maldição é por conta da desobediência do povo. Então, se nós estamos na presença de Deus, temos a presença dele conosco, então nós temos que obedecer. E aí, quando nós obedecemos, acontecerá conosco como aconteceu com Obed-edom, que independente de qualquer coisa, a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reina dentro de nós. Então, que coisa maravilhosa para nós nessa manhã. Sabemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, porque Jesus morreu, mas ele no 3º dia ressuscitou, subiu para o céu, está lá intercedendo por nós, mas mandou o Espírito para cuidar de nós e ficar conosco aqui na terra. E essa presença é maravilhosa e ela é verdadeira, né? Então ali Davi, quando deixou a arca na casa de Obed-edom, depois de 3 meses, a arca ali, Obed-edom cuidando da presença de Deus ali, tudo certinho, e Deus abençoando, Davi resolveu buscar novamente. Mas agora eles foram olhar no livro da lei, né? Que Moisés tinha escrito, como era que trazia a arca. Aí eles viram que não era mais. A arca não era para ser trazida no carro, mas era para ser trazida nos ombros do levita, né? Porque Deus já tinha separado a tribo de Levi para cuidar das coisas do Senhor. Então ali preparou os levitas, né? Preparou a forma disse como era que tem que trazer nos ombros, né? E ali os levitas tiveram que se santificar, os sacerdotes também tiveram que se santificar. Então a gente vê que as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Então, para nós andarmos na presença de Deus, também não é de qualquer jeito. Temos que obedecer ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus, obedeça, porque quando a gente obedece, nós teremos vitória. Não se preocupe com as coisas que possam falar de você, falar que você só quer ser certinho, isso e aquilo. Não, mas obedeça o que Deus está lhe falando. Porque aí eles obedeceram. Trouxeram agora a arca da maneira certa, com toda aquela alegria da primeira vez, mas só que agora eles trouxeram, não mais no carro, mas trouxeram nos ombros dos levitas, e agora os levitas já tinham se santificado, preparado, né? E estavam todos ali, os cantores, né? Os levitas para levar a arca, os sacerdotes, os príncipes, todo o povo de Israel, né? Que foram uma grande quantidade com eles, vinham ali felizes, louvando e exaltando o nome do Senhor, que estava agora voltando à presença de Deus para Israel, né? Então, para Jerusalém, perdão. Então, aqui nós vimos que é isso que o Senhor quer, que nós venhamos ter cada dia mais a presença dEle nas nossas vidas. Você que começou, parou, retorne, porque o Senhor tem muitas coisas para fazer na sua vida, na vida dos seus. E nós que já estamos nos caminhos
devemos prosseguir. E aqueles que ainda não estão nesse caminho, devem entrar, porque a bênção do Senhor é grande. Eu creio que foi um dos dias mais felizes para aquele povo, né? Para o rei Davi em Jerusalém, né? E para aquele povo todo. Porque a Bíblia nos conta que depois ali, que quando chegaram em Jerusalém, né? Davi já tem preparado a tenda, ali fizeram o holocausto, ofereceram sacrifício. Depois Davi abençoou o povo, né? Abençoou o povo e deu pão, deu água, né? E deu carne. Né? Agora o pessoal ir para sua casa com a bênção completa. Então é isso que o Senhor quer, nos abençoar de forma completa. E saiba que tudo que Deus faz é bom. Então vamos clamar mais, vamos pedir mais Deus, a presença dEle em nossa vida. E vamos aprender a fazer de conformidade à vontade dEle. Porque o que Ele quer é sempre nos abençoar. Graças a Deus. Que Deus maravilhoso esse nosso. O pensamento de Deus são bons ao nosso respeito. Então vamos ficar na dispensação do Senhor. Vamos deixar de lado todo embaraço. E vamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E ficar dentro da dispensação de Deus. Firme naquilo que Ele nos confiou. E querendo cada dia mais agradar o Senhor. Andar de conformidade à vontade dEle. Porque quando nós andamos de conformidade à vontade dEle, Ele não nos abandona. Dá tudo certo. Porque quando Davi foi da primeira vez, eles não tinham observado como era que devia trazer. Estava trazendo do jeito que eles achavam que era certo. Mas quando ele viu o livro da lei ali, a lei que Moisés tinha escrevido, como era que trazia, ele observaram e fizeram tudo certo, né? Andaram de conformidade o Senhor tinha prescrevido através de Moisés, então ali tudo deu certo. Então nós temos a bússola, nós temos a palavra de Deus, então através dela é o modo que nós temos de obedecer a Deus. E vai dar tudo certo para todos nós, em nome de Cristo Jesus. Vamos estar orando? Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Quero te louvar e bendizer, Pai querido, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela oportunidade de viver mais um dia, Senhor. Enche-nos cada vez mais da tua presença. Livra-nos de todo o laço do inimigo e ajuda-te a obedecer em tudo. Pai querido, vai abençoando, Pai querido, todos aqueles que estão enfermos, vai curando, vai libertando, Pai. Entra com providência na vida daqueles que estão fazendo exames, Pai amado. Vai cuidando de cada um dos teus filhos, vai cuidando de todo o teu povo na face da terra. Visita, Deus, aqueles que estão desempregados. Abre uma porta de emprego, Pai, porque quantas famílias, quantas pessoas querendo um trabalho, Deus. Então abre a porta de emprego. Pai querido, faça assim de conformidade ao teu querer. Dá-nos um dia abençoado na tua presença e nos livra de todo o laço do inimigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Compartilhe essa palavra, deixe seu like, se inscreva no canal. Fique na dispensação de Deus, porque grandes coisas tem o Senhor para nós. A paz do Senhor.